Oi, oi, família DPV Kids! Sejam bem-vindos à nossa última aula de fevereiro de 2026. Essa aula está recheada com todos os temas que foi ministrado no mês de fevereiro. Então, vamos revisar para ficar aí memorizado na mente das crianças? No dia 1º do 2, nós trabalhamos a Santa Ceia com a santificação. E o tema principal dessa mensagem está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 22 ao 32, que tem o tema principal, deixar ir o velho homem. Quem é o velho homem? O velho homem é aquela pessoa que habitava em você antes de conhecer Jesus. E antes de conhecer Jesus, você tinha a rotina, tinha as práticas que não agradavam a Jesus. Não falar a verdade, ter preguiça, falar um segredo seu ou um segredo do amiguinho para outra pessoa. Então, essas práticas não fazem mais parte da sua vida. Já ficou para trás. E se tem alguma criança na sua aula que ainda não conhece Jesus, é hora de você frisar, reforçar o convite para essa criança aceitar Jesus. A nossa segunda aula foi no dia 4/2, com o tema Dia do Amigo. Quem é o seu verdadeiro amigo? O meu é Jesus. E aqui eu desenhei você segurando na mão de Jesus. E pergunte à criança, quem é o seu verdadeiro amigo? Alguns vão responder, é meu pai, é minha colega da escola. Mas aí você pode dizer, mas tem um que é de verdade e nunca solta a nossa mão. O nome dele é Jesus. E esse tema principal está lá em Provérbios 17, que fala o seguinte: em todo tempo ama um amigo. E aqui eu desenhei um relógio para representar os 3 tempos, do passado, do presente e do futuro. Então, você pode trazer a memória da criança se ela tem algum amiguinho que ela deixou no passado, quando ela estudou na outra escola, quando ela mudou de bairro, quando ela mudou de cidade ou quando ela mudou de igreja. Esses amiguinhos ficam no nosso passado, mas Jesus não. Ele segura em nossa mão em todos os tempos. A nossa outra aula foi no dia 8/2 com o tema Os frutos do Espírito Santo e os frutos da carne. Eu até desenhei aqui um fogo para representar para as crianças que o Espírito Santo também é representado por fogo. Dessa forma, você pode ministrar para as crianças com recursos visuais, com desenhos, com mapas mentais. Assim fica mais fácil para eles aprenderem os versículos. E qual é o fruto da carne? Deixa as crianças responderem. Quando elas responderem, aí sim você vai corrigir. Os frutos da carne é intriga, inimizade, fofoca, e tudo isso não agrada a Deus. O tema principal dessa mensagem está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo do 16 ao 26. A nossa próxima aula foi no dia 11/2, que tem o tema Carnaval, tô fora. Esse tema está em Efésios, capítulo 5, verso 8, que faz a comparação da luz e das trevas. Você pode levar uma lâmpada e pode levar uma cartolina, um pano preto para representar as trevas. Essa dinâmica você pode fazer também na sala de aula, desligando a luz, para representar as trevas, a escuridão. Quando nós estamos sem Jesus, que é a luz, nós não enxergamos o caminho. É muito legal essa dinâmica, eles vão gostar. No dia 15/2, o tema foi A Minha Vida Foi Transformada. O tema principal dessa mensagem está na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Essa dinâmica você pode representar com água e vinho. Desenhei aqui 2 garrafinhas, onde uma representa a água e a outra representa o vinho.
Você pode pegar 2 copos, sendo um com água e o outro aquele refresco, o pozinho do refresco de uva. Quando você coloca a água dentro do pó de uva, ele vai transformar no suco de uva. A água representa o Espírito Santo e o suco de uva, o sangue de Cristo, que nos lavou e nos salvou. Olha que legal! E que nos transforma. Então, você já foi transformado? Faça essa pergunta aí às suas ovelhinhas. A outra aula foi no dia 18/2, que tem por tema Graças eu te dou. O tema principal dessa mensagem está na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, verso 23, que fala o seguinte: eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Nessa aula nós trabalhamos as 3 entradas: olho, boca e ouvido. Então, crianças, o que é que vocês estão vendo? É importante você perguntar para a criança o que é que ela está falando, o que é que ela está ouvindo. Você está ouvindo louvor que não é agradável a Deus? Você está ouvindo música que não agrada a Deus? Você está assistindo coisas que não agradam a Deus? A sua boca está falando palavrão? Ou está falando segredos de outro coleguinha? Não acredito. Cuidado nas 3 entradas, porque eu posso falar tudo, mas nem tudo me convém. Tem um louvor bem antigo que eu gosto bastante, mas serve para os dias de hoje e para a futura geração, que fala assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala. O link desse louvor está no nosso material na plataforma da igreja, mas é muito bacana, edifica demais. E a nossa última aula foi no dia 22, com o tema O Espírito Santo habita em mim. De quem é essa casa? Essa casa é sua? A nossa casa principal é o nosso corpo. Então, eu desenhei aqui uma casa para representar o nosso corpo e uma chave. Essa chave está na sua mão, para que você abra a porta e entre, para que você abra a porta para o Espírito Santo. Mas a casa não é sua, essa casa tem dono. Quem comprou essa casa foi Deus, por meio de Jesus, para que o Espírito Santo fizesse morada. Então, você tem cuidado da sua casa? Você tem escovado o seu dente? Você tem penteado seu cabelo para ficar assim, bonita como tia Márcia? Então, você tem cuidado do templo e morada do Espírito Santo? Você está comendo fruta? Você está comendo legumes? Não? Então, você não está cuidando do templo, da morada do Espírito Santo. Esses foram os temas principais que nós trabalhamos agora em fevereiro. Então, boa aula e até mais!